Fala galerinha, estamos começando mais um dropzinho do Paul Podcast nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023, época de carnaval. E hoje o nosso dropzinho, o nosso episódio inédito do Paul Podcast vai trazer aí notícias, dicas de filmes, séries e claro, aquela piadinha que não pode faltar. Mas antes de começar, não se inscreva de se inscrever no nosso canal do Paul Podcast aqui no YouTube e também no perfil lá do Kawaii. Segue o nosso perfil lá no Kawaii Paul Podcast, compartilha nossos vídeos e conteúdos e vamos para a notícia. E a notícia de hoje, lembrando que a fonte não é minha, não é do nosso Paul Podcast. A fonte é da BBC News Brasil, uma pesquisa feita pela BBC News Brasil que traz aí a incrível história do imigrante africano que se tornou um dos mais respeitados samurais no Japão no século XVI. Então, se vocês quiserem procurar a notícia completa lá na BBC News Brasil, é só seguir a página da BBC News Brasil e eu por aqui vou contar um pedacinho dessa história. Quase 500 anos atrás, um homem alto e africano chegou ao Japão. Ele se tornaria o primeiro estrangeiro a alcançar o status de guerreiro samurai. Sua trajetória virou um tema de 2 filmes ainda em desenvolvimento em Hollywood. Conhecido como Yasuki, o homem era um guerreiro que alcançou o posto de samurai sob o domínio de Oba Nobunaga, um poderoso senhor feudal japonês do século XVI que ficou conhecido como o primeiro dos 3 unificadores do Japão. Em 1579, a chegada de Nobunaga a Kyoto, a capital do país na época, causou tanta sensação que as pessoas subiram umas nas outras para vê-lo. Segundo o historiador Lawrence Winkler, alguns dos fãs morreram pisoteados. Em um ano, Yasuki havia se juntado aos escalões superiores da classe guerreira japonesa, os samurais. Em pouco tempo, ele falava japonês fluentemente e cavalgava ao lado de Nobunaga em batalhas. Sua altura era de 6 shaku 2 sol, aproximadamente 1,88 m. Ele era negro e sua pele era como carvão. Foi assim que um colega samurai, Matsudaira Letada, escreveu em um diário de 1579. A altura média de um homem japonês em 1900 era de 1,57 m. Então Yasuki teria se destacado sobre a maioria dos japoneses no século XVI, quando as pessoas eram geralmente mais baixas devido a uma nutrição pior. Não há registros da data ou país de nascimento de Yasuki. A maioria dos historiadores afirma que ele nasceu em Moçambique, mas alguns sugeriram outros países como Etiópia ou Nigéria. O que se sabe, no entanto, é que Yasuki chegou ao Japão com um jesuíta italiano chamado Alessandro Valignano em uma excursão de inspeção e aparece na história escrita apenas entre 1579 e 1582. Alguns especialistas dizem que ele era escravo, mas é difícil dizer com certeza. Floyd Webb e Deborah Desno, cineastas que trabalham em um documentário sobre Yasuki, acreditam que afirmações de que ele era um escravo não passam de especulação, na melhor das hipóteses. Os samurais frequentemente iniciavam seu treinamento na infância. Yasuki conheceu Nobunaga logo após sua chegada ao Japão e despertou o interesse do chefe samurai, dizem os cineastas. Isso porque ele era muito bom de conversa. Yasuki já falava japonês e os dois se deram bem. De acordo com o acadêmico Thomas Luke, que escreveu um livro sobre o samurai negro, já Webb acredita que, devido ao seu domínio da língua japonesa, Yasuki teria sido visto de maneira favorável pelos japoneses. Ele era diferente dos jesuítas, que tinham agenda religiosa para o Japão, diz Webb. Há relatos de que Nobunaga instruiu seu sobrinho a dar a Yasuki uma quantia em dinheiro durante o primeiro encontro entre os dois.
O escritor franco-marfinense Serge Bail ficou tão intrigado com a extraordinária ascensão de Yasuki que escreveu um livro sobre o guerreiro. Faz parte do mistério que cerca esse personagem. É por isso que fascina, ele disse Bail ao BBC News Brasil, a fonte desta reportagem na qual eu estou lendo. O guerreiro africano e o senhor da guerra japonês tinham muito em comum. Nobunaga era um grande fã das artes marciais e passava muito tempo praticando exercícios. Ele também era uma pessoa excêntrica que, segundo Webb, usava roupas de estilo ocidental e procurava altamente disciplinadas e inteligentes. Pessoas altamente disciplinadas e inteligentes. Yasuki carregava o espírito guerreiro, diz Webb. Ele entendeu a linguagem cultural do Japão e adorava dançar e tocar o tenzi, uma forma histórica de poesia narrativa. Swahili, que celebra atos heróicos, acrescenta Webb. Isso sugere que Yasuki poderia ter nascido em Moçambique, como alguns historiadores acreditavam, dado que Swahili ainda é falado em algumas partes do norte do país. Da mesma forma, Nobunaga era apaixonado por no-drama, uma forma de drama musical japonês clássico. Também é amplamente divulgado que ele era um patrono das artes. Nobunaga gostava de Yasuki e o tratava como família. O africano estava entre um grupo muito seleto de pessoas autorizadas a jantar com ele. Nobunaga elogiou a força e a estatura de Yasuki, dizendo que ele tinha a força de 10 homens, disse Desno. Então, o que acharam desta reportagem do imigrante japonês africano que teve no século XVI? Se vocês quiserem saber mais sobre a história completa, como eu disse, vocês têm que procurar lá na fonte da BBC News Brasil. Eu só tirei um trecho dessa reportagem para passar aqui nesse episódio inédito do Paul Podcast para vocês ouvintes. E então, mas é uma história interessante, vale a pena conferir a história completa lá na BBC. E o Paul Podcast vai seguir por aqui hoje com uma dica de filme que, no mesmo embalo desta reportagem, é uma dica de série, é uma série africana que fala sobre a Ginga, a rainha, uma das rainhas africanas que lutou contra a escravidão na sua época, tentando libertar a Angola na época dos colonizadores europeus, que no caso eram os portugueses. Ginga foi uma rainha que lutou então pela escravidão, contra a escravidão, e lutou pelo seu reconhecimento e pelo seu povo naquela época, uma das mais importantes lutadoras africanas nessa época. Então a minissérie tem na Netflix, tem 4 episódios entre 40 e 50 minutos, vale a pena assistir. Então Ginga é a dica de série de hoje. E a dica de filme que eu vou sugerir aqui para os senhores ouvintes é um filme que eu assisti há pouco tempo. O nome do filme é Na Palma da Mão, é um filme coreano também. O filme trata de um assassino em série que ele hackeava as pessoas, escolhia suas vítimas através do celular. Ele hackeava as pessoas, então ele matava as pessoas e transformava a vida das pessoas aí em muitas coisas, muitos acontecimentos acontecem durante o filme aí. Então o nome do filme é Na Palma da Mão, é um filme que é legal, é um suspense para quem gosta de suspense, vale a pena assistir. Então, dica de série é Ginga, a rainha africana, e o filme, a dica de filme é Na Palma da Mão, um filme coreano da Netflix. E agora, para encerrar o nosso inédito Paul Podcast de hoje, vamos para uma piadinha. Um homem foi até a farmácia e perguntou: "Você tem remédio para barata?" O vendedor respondeu: "O que a barata tem?" Certo, e esse foi mais um dropzinho do Paul Podcast. Não se esqueçam de curtir a nossa página lá, o nosso perfil lá no Kawaii, e se inscrever no canalzinho do YouTube ali, e sempre vai ter conteúdos atualizados do Paul Podcast. E claro, tem também no Spotify
Em breve, esse episódio vai estar disponível lá no Spotify e em várias outras plataformas de áudio da sua preferência. Foi mais um Dropzinho do Paul Podcast. Até a próxima. Tchau.